Bora mergulhar fundo em um dos textos mais conhecidos e amados do mundo. É que por trás daquelas palavras que a gente já conhece de cor, o hebraico original esconde um significado, nossa, surpreendente. E é exatamente isso que a gente vai descobrir juntos hoje. Pensa bem, para milhões e milhões de pessoas, o Salmo 23 é tipo um porto seguro, né? A gente ouve essas palavras em hospitais, em celebrações, tanto naqueles momentos difíceis quanto nos de grande alegria. Elas viraram, de fato, parte do nosso vocabulário de conforto. Mas e se por trás dessa tradução tão familiar existisse uma história muito mais dinâmica, muito mais poderosa? Pois é, a resposta, como a gente vai ver agora, está lá no fundo, nas raízes das palavras originais em hebraico. Então, o nosso roteiro vai ser uma jornada em 5 partes, tá? A gente vai passar pelo pastor e a provisão, pela alma que retorna, o conforto no vale sombrio, um banquete bem inesperado e, para fechar, a ideia de ser perseguido pela bondade. Vamos analisar verso por verso para desvendar esse significado mais profundo. Ok, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo isso, a confiança absoluta, que já fica clara logo nos 2 primeiríssimos versículos. Então, a primeira palavra que a gente analisa é roi, ou meu pastor. E logo de cara já tem uma revelação aqui. Não é só sobre um guia que aponta o caminho, sabe? A raiz hebraica da palavra vai muito além. Ela fala de um cuidado ativo, de nutrir, de sustentar, uma relação constante. E aí, quando vem a frase nada me faltará, a palavra hebraica por trás é exar, e ela não está falando só de dinheiro ou de coisas materiais, não. Ela descreve a ausência total daquele sentimento de vazio, sabe? Daquela ansiedade que a falta de algo causa, seja essa falta material ou espiritual. Gente, aqui a profundidade do texto é incrível. Yarb Zeni, que a gente traduz como faz-me deitar, não é só um convite para tirar um cochilo. É um termo técnico. Uma ovelha, veja bem, só deita se ela se sentir 100% segura. Ou seja, é o pastor que precisa criar ativamente essa condição de paz total para ela. Então, resumindo, essas primeiras palavras já montam um quadro de provisão e paz que são absolutas. Não é uma esperança passiva do tipo, tomara que dê certo. Não. É uma realidade que é construída pelo cuidado ativo e constante desse pastor. Muito bem. Com essa base de segurança total já estabelecida, o Salmo muda um pouco o foco. A gente sai da provisão física e entra agora numa jornada de restauração espiritual. E bem no centro dessa parte, a gente encontra a frase nafshi e gevev. A tradução comum é refrigera a minha alma, né? Mas, de novo, o significado original, ele é muito mais profundo e bem mais ativo também. Olha que interessante. A palavra Yishovev vem da mesmíssima raiz de Teshuvah, que é uma palavra central no judaísmo e significa retorno. Então a ideia aqui não é só dar uma descansada, é sobre ser ativamente trazido de volta. É como resgatar alguém que se perdeu na trilha ou que está sem forças e levar de volta para o caminho certo, para o seu estado original. E esse conceito de retorno pode ser visto em 4 níveis. Primeiro, é um retorno à nossa essência. Depois, é a restauração do esgotamento mesmo. Em seguida, vem a orientação para os caminhos certos, deixando os tortuosos para trás. E, por fim, o resultado de tudo isso, ter a vitalidade e o propósito renovados. Bom, agora a gente entra, talvez, na parte mais desafiadora dessa jornada. É hora do confronto com o medo, no vale mais escuro. Aquela expressão famosa, Vale da Sombra da Morte, vem da palavra hebraica tzalmavet. E o mais impressionante é que, para além da metáfora, muitos estudiosos acreditam que isso descrevia um lugar literal. Pensa em desfiladeiros mas tão fundos e perigosos que a luz do sol simplesmente não chegava lá. Um lugar de escuridão total e perigo real, físico. E é exatamente nesse lugar apavorante que o conforto aparece, vindo de 2 ferramentas bem diferentes. Primeiro, a chevette, a vara. Era tipo um porrete, curto e pesado, uma arma mesmo, para se defender de predadores. E a outra é a mishenette, o cajado. Aquele bastão longo com um gancho na ponta, usado para guiar e até para resgatar uma ovelha que caiu. Ou seja, uma ferramenta protege, a outra ampara. E tem mais, a vara tinha outra função, que a gente vê lá no livro de Ezequiel. Ela era usada para inspecionar e contar cada ovelha, uma por uma. Imagina a cena. Isso revela um cuidado super pessoal, meticuloso. Mostra que o conforto não vem só da força bruta de uma arma, mas também dessa atenção individual.
E depois de atravessar esse vale, a cena muda. E muda drasticamente. O Salmo dá um giro de 180 graus e nos leva da escuridão e do perigo direto para uma celebração triunfante. A palavra ta'arosh, que traduzimos como preparas, não tem nada a ver com o lanchinho casual. A raiz dela, no hebraico, é a mesma usada para organizar um exército para a batalha. Isso quer dizer que essa mesa é posta de forma estratégica, uma demonstração de honra, de vitória, preparada de propósito, bem na cara dos inimigos. Até a palavra para unção, de chanta, tem uma força que a gente nem imagina. A raiz significa, literalmente, tornar gordo ou encher de vigor. Então não é uma unção só simbólica. É uma unção que representa a saúde transbordando, sabe? A alegria, uma injeção de pura vitalidade. E o cálice que transborda? A palavra é hevaiá, e ela descreve um estado de saturação completa. A melhor imagem é a da terra seca depois de uma chuva daquelas, sabe? Que absorveu toda a água que podia. Então não é só um copo cheio, é um estado de satisfação tão, mas tão abundante que simplesmente não falta mais nada. E agora, a gente chega no clímax da nossa análise, no último versículo. E ele guarda, talvez, a palavra mais chocante e surpreendente de todo o Salmo. A tradução que todo mundo conhece é bem calma, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Ela passa a ideia de algo passivo, gentil, como se a bondade e a misericórdia estivessem caminhando tranquilamente atrás da gente. Só que a palavra original em hebraico é irdefune. A raiz dessa palavra é hadaf. E hadaf não significa seguir. Significa perseguir, caçar, ir no encalço. É um verbo de ação, de urgência. É o mesmíssimo verbo que a Bíblia usa para um exército perseguindo um inimigo. Então, a bondade e o amor fiel não estão simplesmente seguindo. Eles estão ativamente nos caçando, nos perseguindo, todos os dias de nossas vidas. Isso muda tudo, né? A imagem final não é de alguém andando passivamente com a bondade vindo atrás. É a imagem de alguém sendo ativamente caçado pela graça. E isso deixa a gente com uma pergunta final para refletir. E se a bondade não for algo que a gente precisa encontrar, mas algo que já está, neste exato momento, nos perseguindo sem descanso?